bom. Estamos felizes de estarmos juntos novamente. Se o Marcos está aqui, todo mundo vai poder dar um beijo no Marcos depois de tanto tempo, né, Marcos? Beijo. Muito bom ter você aqui. Estamos felizes, eu também senti falta dos irmãos 2 semanas. Eu acho que vocês não sentiram muita falta minha. Eu ouvi dizer aí que vocês não sentiram nenhuma falta minha. Mas nós estamos estudando o livro de 1 João. Estamos felizes com a revolução que a palavra de Deus pode fazer no nosso coração. Aquilo que o Evangelho faz quando mexe com as nossas estruturas. E nós vamos ler juntos o capítulo 3. Eu não trouxe os 2 primeiros versículos, o slide, mas eu vou ler para você. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, e o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E a partir dos próximos versículos, João vai falar novamente sobre obediência. O tema da obediência já foi abordado aqui no capítulo de 1 João. E ele vai falar novamente agora de uma forma mais contundente, mais firme. Ele vai falar para nós sobre a nossa identidade como filhos de Deus. E a identidade daqueles que praticam a justiça, daqueles que fazem o que é certo, como sendo filhos de Deus, e aqueles que têm identidade com o diabo, porque pecam. E tudo que a gente vai ver é muito radical e há para nós sempre uma preocupação, uma responsabilidade muito grande de vermos versículos tão profundos, tão sérios, que traçam uma linha divisória tão radical, do preto no branco, e a gente entender que isso também deve ser olhado debaixo do prisma da graça de Deus, mas que a palavra de Deus é inerrante. Isso está escrito para a nossa edificação. E esse texto começa falando sobre o amor, esse capítulo, e ele vai concluir também falando do amor. E a base para o nosso relacionamento com Deus, irmãos, é importante, por isso que inicialmente eu nem teria trazido os primeiros versículos, mas muito forte o Espírito Santo falou isso no meu coração pela manhã. A base do nosso relacionamento com Deus não é só a obediência, como nós vamos ler nos próximos capítulos. A base do nosso relacionamento com Deus é o amor. Por isso que ele começa dizendo: vejam com que grande amor vocês foram chamados. Vocês foram escolhidos para serem feitos filhos de Deus, e de fato vocês são. Pode ser que agora vocês ainda não estejam muito parecidos com Jesus, mas um dia, quando Ele se manifestar, vocês vão ser como Ele é. Vejam que honra, que privilégio, o fato de vocês terem sido chamados para serem filhos de Deus. E esse chamado, como nós temos visto e conversado, ele tem com ele também, além dos seus privilégios, as suas responsabilidades. E é aí que ele vai dizer para nós que nós temos a nossa natureza. Todos nós temos as nossas inclinações, os nossos desejos, aqueles que vêm junto com a gente no chip, antes da gente conhecer a Jesus. E eu tenho ouvido uma coisa muito interessante do pastor Ariovaldo Júnior, quando ele falava de ser sobrenatural, que a gente vem em busca do sobrenatural, que está com Deus, e a busca do sobrenatural é muito grande. Ele falou: mas não tem nada mais sobrenatural do que você conseguir negar as suas inclinações. Não tem nada mais sobrenatural do que você vencer o pecado que tão de perto te rodeia. Quando você deixa de se justificar, tipo Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, esse é meu jeito. E você passa a ser confrontado pela palavra de Deus e fala: essa é a minha inclinação, esse é quem eu era, mas esse não é quem eu posso ser em Cristo. E a partir do movimento do Espírito Santo de Deus em nós passamos a sermos sobrenaturais. A gente vence todas as nossas limitações da carne, que nos mantém maniatados ali no pecado, na antiga natureza, na velha
nós demos então um passo à frente e somos transformados e vivemos a nova vida em Cristo Jesus. Acontece que fizeram uma pesquisa e essa pesquisa indica, infelizmente, de uma forma bem consistente, que hoje na igreja não há praticamente nenhuma diferença entre aqueles que afirmam ser cristãos nascidos de novo e a população normal, geral. Aqueles que afirmam ser nascidos de novo e as outras pessoas do mundo que não conhecem sequer o Evangelho. Nós esbarramos nos mesmos problemas com moralidade sexual, nós esbarramos os mesmos problemas com o egoísmo, com o materialismo, com o hedonismo, que é a busca do prazer a qualquer custo. Nós esbarramos nos mesmos problemas relacionais. Não há nenhuma diferença. E por que então que nós precisamos ler 1 João? Porque 1 João é o antídoto necessário que a gente precisa, e é o que nós temos feito, para aferir o nosso cristianismo, para aferir a nossa fé. Por isso que desde o início ele fala: vê aí se você é de Deus, porque quem não ama não conhece a Deus. Vê aí se você de fato está seguindo a Jesus ou se você está nas trevas. Vê aí se você está seguindo de fato a Deus, porque quem pratica a justiça é de Deus, mas quem pratica o pecado é do diabo. E vai traçando linhas bem definidas para que a gente possa então aferir e então chegarmos à conclusão lá do início de 1 João, de que a gente precisa aprender a lidar com o pecado na nossa vida. E lidar com o pecado é lidar confessando e crendo que o Evangelho é transformador. Para a gente também não ficar confessando, mas confessar e deixar e alcançar a misericórdia, sermos transformados para a glória de Deus. Então João vai mostrar que uma nova vida com Cristo precisa ser de fato nova. Se nós andamos com Cristo, a gente tem que abandonar o nosso velho estilo de vida, as coisas que já passaram, e permitir que tudo se faça novo na nossa vida. E a gente tem que ter uma identificação com o Pai, deixar que esse maior milagre aconteça nas nossas vidas. E a gente precisa ter em mente quais são as limitações da nossa natureza frente à palavra de Deus. Por isso que a gente é motivado pela ceia a fazer sempre um autoexame. O que tem na minha natureza que é tão diferente de Jesus? Quais são as minhas inclinações? Quais são as minhas justificativas? Porque esse é o pecado. É isso que nós precisamos vencer. E quando a gente fala em pecado, é bom a gente ter isso em mente, porque senão você limita a 2, 3 coisas que na sua concepção você acha que é pecado, e você se exibe dessa palavra como se você tivesse liberado disso aí. Mas você precisa se checar e ver na sua vida o que ainda existe em nós que precisa ser transformado, que nós precisamos vencer. E aí João faz 2 grandes, ele repete, se a gente dividir o texto de 4 a 10, ele repete a mesma ideia 2 vezes, porque ele começa dizendo: o pecado é grave porque é rebelião contra Deus, e no versículo 4 ele vai dizer: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, de fato o pecado é a transgressão da lei. Ele vai dizer que o pecado é a causa da encarnação, foi o motivo pelo qual Jesus veio. E ele diz: vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Depois ele diz: o cristão deve viver em pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está pecando no pecado não o viu nem o conheceu. E depois ele fala: o cristão pratica a justiça. E ele fala: filhinhos, não deixem que ninguém se engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E você vê novamente que no versículo 8 e 10, ele repete a mesma ideia, quando ele fala que o pecado é grave, porque ele não é só uma rebelião contra Deus, mas ele desdobra. O pecado, ele se origina com o diabo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso
manifestou para destruir as obras do diabo. E o pecado é a causa da encarnação, porque Jesus veio para destruir as obras do diabo, diz o versículo 8. E se o versículo 9 vai dizer, o versículo 6 fala que o cristão não deve viver em pecado, o 9 diz que todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado porque ele é nascido de Deus. O cristão pratica a justiça, e ele fala, pratica a justiça no versículo 10, e pratica o amor também. Dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça, não procede de Deus e também não ama seu irmão. E ele vai traçando para nós aqueles... Oi? Depois o senhor pode dar, tá bom? Fique à vontade. Depois nós vamos ter esse material, apesar de ser muito denso, não pode ser quebrado, não pode ser dividido, porque ele faz parte de uma mesma estrutura. E agora João fala para nós, olha, vocês precisam entender a gravidade do pecado. E talvez esse seja o nosso maior problema, irmãos. Achar que a gente pode dançar com o pecado. Achar que a gente pode caminhar numa linha tão tênue e que na hora do vamos ver a gente vai conseguir se safar e vencer o pecado e vai dar tudo certo. E a gente não entende o que o pecado representa para Deus, e a gente acaba, por causa de uma visão deturpada, permitindo que o pecado permaneça na nossa vida. E o pecado é destruição, irmãos. O pecado destrói. O pecado condenou toda a humanidade. O pecado destrói a nossa vida, destrói a nossa estima, destrói o nosso futuro, destrói a nossa esperança em Cristo, destrói as nossas famílias, destrói muitas vezes o emprego. Quantas situações tivemos de pessoas que, por causa do pecado, perderam tudo. O pecado é uma grande destruição. E na versão corrigida e revisada, o versículo 4 que fala disso, fala: qualquer que comete pecado, comete também iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E esse sentido de iniquidade não é a quebra de um mandamento. Ah, eu cometi esse pecado. Não é, tem uma visão muito mais ampla. É a essência do pecado. E a essência do pecado, irmãos, é a rebelião. A essência do pecado é a independência. A essência do pecado é eu achar que eu posso fazer da minha vida o que eu bem entender e depois eu me acerto com Deus lá no final. Eu respondo pelos meus atos. Essa independência, essa revolta, essa rebelião aberta contra Deus é a iniquidade. E essa gravidade do que é o pecado é tão radical, mas tão radical, que levou um pai a entregar o seu filho. O pecado é tão sério para Deus que ele entregou o seu filho, porque ele veio, o versículo 5 fala que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E todo aquele que pratica o pecado, ele comete iniquidade, porque o pecado é essa rebelião. E nós que estávamos em rebelião, nós que éramos inimigos, nós que éramos independentes, fomos amados. Veja que grande amor Deus nos amou. E eu amo o Romanos 5 que fala que Deus prova o seu amor para conosco e que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, quando a gente ainda estava pisando na bola, quando a gente ainda estava imerso, sujo por causa do pecado. Ele nos estendeu a mão, nos tirou do charco de lodo, Ele nos lavou, Ele nos purificou e nos deu vestes limpas, vestes brancas, porque Ele não pode se relacionar conosco imersos no pecado. E o início de todo o intuito de Deus é o relacionamento, é o amor. Por isso nós precisamos entender que esse grande amor quer nos transformar em outras pessoas. Mas a verdade é que as pessoas vêm para Jesus como se Jesus fosse um talismã. Querem levar a vida delas como levam, como precisam. E aí tem Jesus um plus. Eu vou lá porque eu vou ler a Bíblia agora, fazer umas orações, fazer uma corrente, que eu estou precisando de uma bênção.
estou precisando de uma paz, estou precisando de um emprego, estou precisando de uma cura. E as pessoas vão até Deus porque elas querem um plus. Mas quando Jesus entra na nossa vida, Ele não vem só para fazer a gente feliz. Ele não vem só para melhorar a nossa estima. Ele não vem só para que a gente esteja rodeado de bens materiais. Ele vem para mudar todo o nosso sistema de pensamento, todo o nosso sentimento, todo o nosso objetivo, a nossa forma de conduzir a nossa vida. Enquanto nós não entendemos que viver em pecado é viver em rebelião, é viver em inimizade, é viver distante, a gente não vai entender a gravidade do pecado. E você vai perceber que normalmente quando a gente faz uma escolha consciente pelo pecado, automaticamente a gente precisa se afastar de Deus. Quando a gente reserva aquele sentimento contra o irmão, por exemplo, você vai se afastando de Deus. Você sabe, quando você bater o olho assim, olho no olho de Deus, vocês sentarem para ter uma conversa séria, você vai ter que perdoar, você vai ter que abrir mão, você vai ter que reconhecer que estava errado, e vai ter que ir até o irmão ainda por cima. Então muitas vezes quando a gente permanece no pecado, a gente acaba também se afastando de Deus, e a gente continua vivendo na independência. Mas a palavra fala que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Ele não veio só dar um exemplo, Ele não veio dar só um ensino moral, Ele não veio para ser só o cara que todo mundo conhece historicamente, Ele não veio para ser só cheio de compaixão, Ele não veio só para isso. Ele passou 33 anos aqui sim por isso, mas Ele veio, o texto fala, para tirar os nossos pecados. Ele veio para morrer, Ele veio para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Ele veio para tirar de nós a penalidade que a gente merecia por causa do pecado. E Ele só pode fazer isso porque Ele era santo, completamente sem pecado, senão Ele morreria pelo pecado dele mesmo. Mas Ele nasceu de uma forma sobrenatural, virginal, e Ele escolheu viver uma vida de obediência ao Pai, e Ele escolheu ser obediente até a morte, e Ele morreu carregando os nossos pecados, para nos livrar dos pecados, para acabar com o domínio do pecado. Por isso que o Romanos 6 vai dizer, olha, o pecado já não tem mais domínio sobre vocês. O problema do pecado foi resolvido na cruz. O pecado já não é mais o problema, já não é. Acabou. Jesus veio para resolver o problema do pecado. Para quem o pecado se torna um problema, então? Para mim. O pecado não é um problema para Deus. Ele é um pecado agora para mim. Porque o texto, versículo 6 fala, todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não ouviu e nem o conheceu. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Qualquer um que conhece a Jesus Santo, qualquer um que tem essa intimidade, essa experiência com Jesus, não deseja viver no pecado. E esse é o momento que a gente precisa aferir como vai a nossa vida, irmãos. Quem conhece a Jesus não quer pecar, está numa luta, está na trincheira, está no ringue, mas não está confortável no pecado. O texto fala, olha, aquele que está pecando, que está no pecado, não viu e nem o conheceu, não tem uma visão, não sabe quem ele é, não sabe para que ele veio, não sabe o que está fazendo. Depois no versículo 2, no capítulo 2 vai falar, está cego, não sabe para onde vai. Quem escolhe o pecado não o viu e nem o conheceu. E o versículo seguinte fala, olha, não deixe que ninguém os engane. Sai do seu castelinho cor-de-rosa, de achar que você pode ter o melhor dos dois mundos, de permanecer no pecado e andar com Deus, que no final vai dar tudo certo. Não deixe que ninguém engane vocês. Se você quer andar com Deus, se você quer servir a Deus, se você fez uma escolha por Deus, você precisa praticar a justiça, você precisa fazer o que é certo, você precisa ser como Ele é. Você não pode ser diferente. E essa talvez seja o
grande problema que a gente encontra na igreja hoje. E essa verdade precisa permear os nossos corações. Porque quando nós pregamos a graça de Deus, irmãos, nós pregamos que Jesus aceita você como você é. Pode vir. Vem assim, todo desgranhado. Vem que Jesus aceita você assim. É desse jeito que Jesus quer você. Ele não veio para o são, ele veio para os doentes. Vem. Mas Jesus não vai deixar você assim, não. Antes da santificação vem a salvação, mas uma vez salvos, Ele vai transformar você. Foi dessa maneira que o filho pródigo chegou, depois de ter aprontado a maior de todas as patifarias com o pai. O pai estava lá esperando, meu filho, agora vai lá, toma, dá um banho nele, põe um anel nele, põe uma roupa nele, vamos fazer uma festa. Não falou para ele agora, olha, tem ali uns porquinhos ali, pode ficar lá com eles nadando ali. Vou mandar dobrar a ração do porco para você. Não. Ele eleva a nossa condição. Ele tira a gente da condição da porcaria e traz a gente para ser parte da mesa dele. Nós precisamos entender isso. A gente precisa deixar que esse engano saia do nosso coração. Que Deus aceita a gente como a gente é, mas Ele transforma a gente em nova criatura. Porque o pecado é grave. Porque o pecado é grave. E Ele continua dizendo no versículo 8: quem comete o pecado é do diabo. Você precisa ver com quem você quer se identificar. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Existem aqueles que praticam a justiça e aqueles que praticam o pecado. E a gente acha que a gente pode aceitar a Jesus como Salvador, mas a gente não precisa aceitar Ele como Senhor. Eu continuo sendo meu Senhor, eu faço da minha vida o que eu quero. Mas na verdade a gente vai ver lá em Efésios 2 que quem vive de acordo com o sistema do mundo está debaixo também do governo de um príncipe que é o Satanás. E é isso que João está dizendo aqui. Você pensa que você é livre? Ao invés de ser servo de Deus, você é servo do diabo quando você permanece no pecado. Se a gente fosse contextualizar, ele ia dizer para você: você é um otário. Você pensa que você é livre, você está vivendo um engano, sai dessa. Você escolhe servir a Deus. Se você não estiver servindo a Deus e acha que está na boa cometendo pecado, cara, você está servindo o diabo. É isso que você escolheu para você. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Essa é a nossa natureza. Essa é a nossa tendência, essa é a nossa inclinação. O lance é que tudo isso já tem a condenação prevista. E que nós estamos com os nossos dias contados se a gente achar que a gente pode viver essa vida dessa maneira. O pecado do diabo começou lá atrás. Ele foi feito bom e perfeito. Estava lá no céu com os anjos. E os estudiosos são unânimes em dizer que Isaías 14, além de uma descrição do rei da Babilônia, é também uma descrição do início de todo o mal. Quando fala sobre o diabo lá em Isaías: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais alto, mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. E esse erro grotesco dele dizer: eu vou, eu subirei, eu me assentarei, eu serei, é a essência da rebelião contra Deus. É a mesma rebelião que governa os nossos corações. Eu vou fazer, eu vou acontecer, vai dar certo para mim, é lá que eu quero chegar, eu vou conquistar, eu vou pegar, eu vou tomar, vai ser meu. E nós vamos vivendo uma vida independente de Deus, agindo de acordo com a nossa vontade,
Muitas vezes temos atitudes humanamente respeitáveis. Olha, eu vou fazer o bem, eu vou estabelecer aqui alguns critérios para poder ajudar as pessoas, e aí as pessoas vão me reconhecer, e as pessoas vão me louvar, e eu vou ter tudo que eu preciso, manipulando as pessoas pelas suas necessidades. Ou então esse mesmo sentido, essa mesma essência, nós aplicamos de forma repreensível. Olha, eu vou ter tudo o que eu quero, não importa por cima de quem eu tiver que passar, não importa quantas cabeças eu tiver que cortar, eu vou chegar e eu vou conseguir. E você conhece muitas pessoas assim. Essa essência da rebelião vem da mesma fonte, é do diabo. E é a mesma essência que faz com que você se engane. E João fala, não se engana. Se você é filho de Deus, você pratica a justiça. Se você comete pecado, você é do diabo. É simples assim. E é dessa forma que a gente precisa entender que Deus, através do seu Filho, se manifestou para destruir as obras do diabo na nossa vida, para destruir as obras do diabo no mundo, para acabar com essa promoção que o diabo está fazendo do pecado. A promoção que hoje a gente vê no Facebook, a promoção que hoje a gente vê no WhatsApp, a promoção que hoje a gente vê nos barzinhos, a promoção que hoje a gente vê nas televisões, nos filmes, a promoção do pecado. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir a influência, o governo, a atuação do Satanás nas nossas vidas, a nossa mente, nas nossas vontades, os nossos desejos. Quantos desejos e sonhos nossos já não foram manipulados pelo diabo? Nós precisamos filtrar quem somos, o que queremos e o que desejamos à luz da palavra de Deus, irmãos. Quais são os nossos sonhos, o que nós esperamos? Será que isso é o que Deus espera e é o sonho de Deus para as nossas vidas? Para a vida dos nossos filhos, para a nossa igreja, para a nossa família? Quanto de nós já foi infectado pelas unhas sujas do Satanás? Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, para que a gente pudesse dizer, como Paulo fala, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Somos livres, fomos perdoados, fomos aceitos, estamos prontos para termos um relacionamento com Deus, estamos prontos para servirmos a Deus como Senhor, porque Ele também já destruiu todo o domínio do diabo nas nossas vidas, quando lá na cruz Ele derrotou o Satanás. Ele já não tem mais domínio sobre nós. Se nós pecamos, pecamos por escolha própria, pecamos porque desejamos, pecamos porque escolhemos, porque todo o fardo, todo o peso, todo o domínio e a escravidão do pecado já foi rompida, já foi liberta lá na cruz do Calvário. Não há mais nenhuma condenação sobre nós, não há domínio sobre nós, porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Nós somos livres para servir a Jesus, somos livres para seguir a Jesus. Por isso que um verdadeiro cristão não pode viver em pecado. Por isso que alguém que fala, eu sou de Jesus, eu quero Jesus, não pode viver em pecado. E o versículo 9 fala, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque ele é nascido de Deus. E eu li esse versículo muitas vezes. E eu falei, olha, eu tenho certeza que eu sou bem capaz de pecar. Eu sou nascida de Deus, mas eu cometo alguns pecados, muitos pecados. O que esse texto pode dizer se depois de tantos anos de caminhada com Deus, em nada a minha tendência de pecar diminui? Como que nós podemos ler esse texto tão radical, sem que ele seja para nós uma sentença de condenação? Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. E se eu falar para você, quem é nascido de Deus, todos vamos levantar a mão. Quem comete pecado, todos vamos levantar a mão. Como pode ser então esse versículo analisado? O que João quer dizer? Primeiro precisamos entender que João não está se contradizendo.
Nós precisamos trazer na nossa bagagem, na nossa mala, nós que estamos aqui todos os domingos de manhã, que nós já aprendemos. Nós aprendemos no capítulo 1, versículo 8, que se dissermos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então nós sabemos que nós somos pessoas pecadoras, somos tendenciosos a pecar. Depois do versículo 1 do capítulo 2, ele fala assim: alguém, olha, eu estou escrevendo isso para que vocês não pequem, ponto. Mas se alguém pecar, vocês têm um advogado diante do Pai, que é Jesus Cristo, o justo. O que então João está trazendo para nós sobre o pecado? É que ele não está falando aqui, irmãos, dos nossos atos individuais, ainda que reiterados e infelizmente corriqueiros do pecado. Ele está falando aqui do pecado como um modo de vida. Ele está falando aqui do pecado como uma opção. E quando nós vemos o texto do versículo 8, ele fala: olha, o diabo peca desde o início. Ele está dizendo: olha, desde o primeiro dia ele peca e ele persiste em pecar e ele continua pecando, e essa é a natureza dele. E ele traz no versículo seguinte essa mesma ideia para nós, de que aquele que peca desde o início, persiste em pecar e vai permanecer pecando, esse daí não conhece a Deus. Esse sujeito não é nascido de Deus. Essa pessoa que faz essa opção, ela não tem nenhuma intimidade com Deus, porque quem é nascido de Deus não vive nessa prática constante, não persiste nessa prática constante. Porque ele tem nele a semente de Deus. Eu não sei se você já viu uma semente, mas a semente é uma vida. Eu acho que todos nós, uma vez na vida, plantamos alguma coisa, nem que seja aquele feijãozinho no algodão. E você colocou um feijãozinho lá e daqui a pouco viu que ficou uma plantinha, que você teve que passar para um copinho maior e um copinho maior. E João está falando: existe uma vida dentro de você. Isso demora um pouco para germinar, isso demora um pouco para dar fruto, isso demora um pouco para crescer, mas tem vida aí. Se a gente olhar para o lado biológico, existe uma distância entre a fecundação e a maturidade, mas já tem vida desde a fecundação, e ninguém pode impedir e bloquear a vida cresce. E ele está falando para nós: olha, é o seguinte, vocês têm a vida. Vocês, para que se tornassem filhos de Deus, vocês receberam a vida, a semente do Espírito Santo de Deus plantado dentro de vocês. Isso vai florescer, isso não tem como bloquear. Isso é de Deus. Vocês precisam deixar isso crescer. Vocês precisam saber que quando vocês vivem assim, vocês nunca vão ser complacentes, coniventes, vocês nunca vão ser cúmplices do pecado. Vocês não vão estar mais confortáveis no pecado. E aí é que eu me lembro do porco e da ovelha. Porque os dois podem cair no mesmo buraco. Eles podem se chafurdar na mesma lama. A diferença, irmãos, é o que isso vai acontecer, que isso vai gerar dentro deles. O porco vai ficar confortável, vai nadar, vai mergulhar, vai ficar por ali mesmo. A ovelha vai pedir para sair de lá, e uma vez limpa, ela nunca mais vai se aproximar daquele buraco. Essa é que deve ser a nossa relação com o pecado. Quando nós pecamos, como que acontece dentro de nós? O pecado é o teu habitat, é lá que você fica bem, é lá que você curte, você se sente bem ali. Ou quando você se vê sujo, você nunca mais quer voltar para aquele lugar. É sobre isso que João está falando. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os porcos e as ovelhas, eu podia parafrasear para nós aqui. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus.
Não se deixe enganar. E olha, eu posso viver uma vida acreditando em Jesus e nadando lá no lodozinho. Não se deixe enganar. Quem pratica, quem faz o que é certo, quem busca a obediência, quem busca fazer aquilo que Deus quer, esse é que é o Filho de Deus. E ontem nós ouvimos alguma coisa a respeito disso. Quando Pedro chega, depois de ter pecado, para Jesus, e Jesus pergunta: Pedro, você me ama? E ele fala: eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida de quem eu amo. Se nós dizemos que nós amamos a Jesus, a maior marca nas nossas vidas vai ser a obediência, porque a gente vai querer fazer aquilo que o nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso Mestre quer que façamos. E Ele fala para que nós amássemos uns aos outros. Esse é o maior de todos os mandamentos, o amor. É nele que se resume todos os outros mandamentos. Agora eu não posso dizer que eu amo a Deus e viver para mim mesmo. Eu não posso dizer que amo a Deus e viver uma vida egoísta. Eu não posso dizer que amo a Deus e não amar o meu irmão. É isso que ele está concluindo aqui. Olha, se você não pratica a justiça e não ama o seu irmão, você não é de Deus. Você, no capítulo anterior, ele vai ter dito no segundo, você não ama a Deus. Se você diz que você ama a Deus, mas você não ama o seu irmão, que história é essa? Se você ama a Deus, então ame também ao seu irmão. Se nós amamos a Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos aqueles que precisam aprender o caminho do amor. E esses são os próximos versículos que nós vamos ver. Essa é a obediência que nós precisamos. Porque quem não ama está em trevas, quem ama está na luz. E às vezes a gente quer cumprir um monte de pequenos preceitos, e o maior de todos os mandamentos, que é amar, a gente não cumpre. Só que a falha do nosso amor, ela desencadeia outros inúmeros pecados. Nós falamos sobre isso. Quando eu roubo alguém, eu estou pecando. Quando eu falo mal de alguém, eu estou pecando. Mas falta amor, porque eu estou pegando de outro aquilo que eu deveria deixar com ele e até ajudá-lo. Falta amor quando eu falo de alguém porque eu estou julgando, ao invés de compreendê-lo e amá-lo da maneira que ele é. Falta amor quando você mata alguém, mas falta amor quando você não perdoa alguém, mata ele dentro de você. Na verdade, é a falha do amor que traz como desdobramentos outros inúmeros pecados. Por isso que ele conclui falando que se você é de Deus, se você é alguém que é chamado filho de Deus, você precisa também amar o seu irmão. Porque se você não faz isso, você não é de Deus. E nós entramos no engano sério sobre essas questões do pecado, de que na visão popular nós temos plano A e plano B. Plano A é para a gente viver uma vida comprometida com Deus, aquela vida que você tenha consciência de quem é Deus, do que é o pecado, da sua expectativa sem Deus, da sua expectativa com Deus, e você fala: não, eu vou servir a Jesus, eu quero Jesus, eu vou ser obediente, eu vou viver e vou cumprir as demandas do reino na minha vida, eu quero servir, eu quero amar, eu quero colocar a minha vida, os meus recursos, o meu tempo, a minha mente, o meu coração para servi-lo. Você então serve a Jesus dessa maneira. Agora você pode então pensar que isso é muito difícil. E aí tem o plano B. E no plano B você aceita Jesus como Salvador, mas não como Senhor. E você vai vivendo a sua vida da maneira que dá um olá para Jesus de vez em quando, faz algumas boas ações, um pouco de amor aqui, um pouco de perdão ali, mas você pensa que no final vai dar tudo certo, que você lá no céu vai se encontrar com Deus e vai dar tudo certo. Você pode curtir os prazeres do pecado e da vida e do mundo agora, que no final vai dar tudo certo. E por que isso é engano, irmãos? Porque não tem plano B. Só um tipo de vida com Deus.
E é essa que nós ouvimos hoje pela manhã. Só tem dois jeitos da gente viver. E ou a gente está identificado com Cristo, através do amor, através de uma resposta de amor. Ou a gente está identificado com o diabo, através de uma independência, do egoísmo e de todas as nossas ideias de que podemos conduzir a nossa vida sendo senhores dela. É a essência do pecado, a independência. E meu pedido pela minha vida é que eu não seja enganada, não esteja enganada. Mas eu também oro por vocês, irmãos, que ninguém se engane. Que ninguém se engane. Esse é o pedido de João para nós. Não se engane. Faça a sua escolha. Escolha um time. Veja em que condição você está. Eu sei que todos nós já caímos na lama várias vezes. A questão é se nós queremos ficar limpos ou se nós estamos bem sujos mesmo. Essa é a resposta que precisamos dar para Deus através de um exame pessoal profundo, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, apesar dela confrontar as nossas vidas, os nossos padrões, os nossos conceitos, a tua palavra ir no mais profundo do nosso pensamento, das nossas intenções, e de nós sabermos, ó Deus, como sabemos nessa manhã, que somos pessoas completamente dependentes de Ti.